vocês? Eu sou a professora Daniele do terceiro ano. Estou aqui para ajudá-los com o material de estudo dessa semana. Estamos na 9ª apostila e hoje nós vamos iniciar a aula 3, tá? Quero que vocês coloquem na apostila de vocês a data do dia que vocês estão realizando essa atividade, tá bom? Nós vamos começar nossa aula de hoje com a disciplina de ciências. Você já ouviu falar em recurso natural? Ó, o próprio nome já diz, recurso natural, que vem da onde? Da natureza. Então, tudo aquilo que a gente extrai de algo natural que a gente utiliza. Por exemplo, o leite vem de quem? Vem da vaca. A vaca é um animal, então ela é natural, né? Arroz, feijão, as nossas verduras, as frutas, elas vêm de onde? Ela vem da terra, vem de uma planta, né? Então, ela também é um recurso natural. A parede da sua casa, que é feita de madeira, por exemplo. Quem tem casa de madeira ou algum móvel da sua casa que é de madeira, a madeira veio de onde? Veio da árvore. E a árvore é natural, não é? Então, ela é um recurso natural, tá bom? Então, a gente chama de matéria-prima. Matéria-prima é aquilo que a gente extrai de alguma coisa para a gente fabricar outra, tá bom? Por exemplo, igual eu falei da madeira, né? A matéria-prima é a madeira. O que você vai construir da madeira? Vou construir uma casa, vou construir um armário, vou fazer alguma coisa desse tipo. O leite que a professora falou, você tirou lá, a matéria-prima é o leite. O que você vai fazer com essa matéria-prima? Ah, professora, eu vou fazer queijo, eu vou fazer iogurte. Então, tudo aquilo que eu faço, eu retiro desses recursos naturais, a maioria das coisas, tudo bem? Então, vamos ler hoje um textinho falando sobre a biodiversidade como um fator importante para o equilíbrio do ambiente. Tá, nós vimos lá recursos naturais, mas se a gente começar a usar demais, desperdiçar, desmatar, acabar com esses recursos naturais, vai ser bom para nós? Não, né? Então, se a gente colhe uma planta, né? A gente usa uma árvore, a gente corta uma árvore para construir alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar outra no lugar, eu tenho que fazer o replantio, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos ler o textinho do professor. O título a professora acabou de ler, biodiversidade como fator importante para o equilíbrio do ambiente. Prestem atenção. Os recursos naturais são os elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Alguns deles são a água, o ar, o solo e a vegetação. Sem eles, a nossa existência no planeta torna-se difícil. Por isso, é importante conservá-los e preservá-los, tá? Contudo, ao longo dos anos, os recursos naturais passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional e sem o cuidado necessário para a manutenção deles. Entretanto, atualmente, há uma grande preocupação por parte da sociedade, governantes e da comunidade científica a respeito da preservação dos recursos naturais. É necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento das sociedades de forma sustentável. Então, nós temos falado bastante como preservação do ambiente, preservação dos animais, sobre a reciclagem, a reutilização das coisas, não é mesmo? Então, tudo isso que a gente pode fazer para ajudar o planeta é bom para nós, ele vai voltar para nós de uma forma agradável, né? Vai nos ajudar a sobrevivência nossa, tá bom? Veja abaixo, professora, essas figuras aí. Veja algumas imagens das consequências do uso irracional dos recursos naturais. Uso irracional é aquele uso sem medida, sabe? Que a pessoa só vai tirando, usando, sem se importar com o que vai acontecer depois, se vai acabar, se ele vai poder usar de novo, ele não se preocupa com isso. Então, isso se chama uso irracional, tá? A primeira imagem aí, veja o que aconteceu com esse rio.
ele está todo poluído. O que as pessoas fizeram? Usaram, né? Tem ali, a gente pode observar várias garrafas PET de plástico, né? Eles não cuidaram dos rios, eles poluíram o rio, né? E não reutilizaram nem o mesmo plástico para fazer outras coisas, que nós sabemos que o plástico e a garrafa PET ela pode ser usada por muitas coisas, né? Ao lado dele tem saindo um monte de fumaça. O que está acontecendo aí? São as queimadas, né? Então as queimadas, desmatamento, eles estão queimando aí para fazer pasto de animal, ou então para pegar a madeira ou fazer plantio de outras coisas que não é a árvore nativa dessa região. Então isso daí está prejudicando. Olha como que estão os animais aí ao lado. Eles tiveram que sair do meio do fogo e tiveram que vir para essa parte verde, e todos acolhidos, né? Todos ali com medo que perderam o seu lugar de moradia. Abaixo também, olha lá, tem um cervo, né? Ele está fugindo da queimada, da poluição, de tudo. Então está acabando com o lugar onde ele vive e, por consequência disso, ele também vai sofrer. Pode ser que ele não exista mais, tá bom? Também temos aí um outro tipo de fumaça. Só que essa fumaça é aquela fumaça bem tóxica que nós podemos ver aqui na nossa cidade, né? Nas cidades, várias outras também que tem esta fábrica, que trabalham com indústrias grandes, que elas soltam esse tipo de fumaça. E o que acontece? Vai poluir o nosso ar, né? Que é um dos nossos recursos naturais que nós usamos para sobrevivência, tá bom? Virem a página com a professora agora. Tem algumas dicas de como nós estamos utilizando os recursos naturais. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Como você está utilizando os recursos naturais? Como a sua casa, a sua família? Vamos refletir sobre as seguintes perguntas. Presta atenção aí. Você já comprou algo que não precisava? Comprou, por exemplo, um brinquedo, roupa, eletrônico que quase nem usou uma vez e jogou do lado, lá não quis mais? Em caso afirmativo, se você já fez isso, quais são os motivos que os levaram a ter esse tipo de atitude? Por que você quis comprar? Achou bonito? Na hora você quis, depois você não quis mais, né? Vamos pensar um pouquinho. Já pensou como todos esses produtos são descartados? Quando você não quer mais alguma coisa, como que é feito? Ele vai para o lixo, ele é reciclado, o que acontece com ele? Já parou para pensar nisso? Você sabe o que é consumo consciente? Se você não sabe, agora você vai aprender. A professora vai ler com vocês e vocês acompanham a leitura aí em casa. Consumo consciente ou sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização dos bens até o fim da sua vida útil, é a reciclagem dos materiais. O consumo incontrolável e compulsivo da sociedade ao longo do tempo vem trazendo consequências muito negativas para o meio ambiente. Este consumo em excesso tem levado à sua superexploração dos recursos naturais, o que pode levar a um esgotamento, escassez desse produto, comprometendo então o equilíbrio ambiental, que a professora acabou de falar. Então a gente tem, se eu tiro uma árvore, eu tenho que plantar outra. Se eu faço alguma coisa ruim para aquele ambiente, eu tenho que tentar ajudá-lo a se preparar e melhorar, tá bom? Agora olhem lá. Como usamos os recursos naturais no nosso dia a dia? Então, a professora já deu a dica lá no primeiro texto, quais são os principais recursos naturais: água, ar, vegetação e solo. Terra, né? Vegetação são as plantas e o solo é a terra. Então, tem uma tabelinha aí, o que você vai colocar? Escreva de que maneira você utiliza os recursos naturais abaixo. Por exemplo, a água. Você bebe, você toma banho, você faz os alimentos, você vai dizer aí pra mim, citar pelo menos um, tá? O ar, a gente usa ele para respirar, não é mesmo? Vegetação, como que você usa, para que a vegetação? Para fazer alimento, para fazer móveis, casas, né? Essas coisas assim. E o solo? O solo a gente usa ele para plantação, né? Então, da terra, o solo é a terra. 2.
Escreva com suas palavras 3 atitudes de uso consciente. Lembra que a professora falou da reciclagem, do replantio, né? Economizar, não poluir, economizar água, né? Energia. Então, pensa aí com quem está do seu lado e auxiliando essas 3 coisas que você pode fazer para ajudar os recursos naturais, a ajudar o meio ambiente, tá bom? Pode usar o exemplo da água, do ar, da vegetação, né? Que está aí acima, tudo bem? Espero que tenha entendido essa nossa aula. Agora, você vai virar a página com o professor e vamos sair um pouquinho dessa parte, né? Que nós estamos falando sobre a biodiversidade lá em ciências e vamos para a matemática. Sabemos que nós precisamos de recursos naturais para sobreviver, então nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre as frutas novamente, tá? Olha o que diz lá no quadro lá. Mais mistérios para você solucionar. As formigas adoram comer frutas. Você sabe por quê? As frutas são doces. Veja quantas frutas elas comeram em uma semana. Pinte o gráfico de acordo com a tabela. Lembram da legenda que a gente usou lá na aula de geografia? Pois é, a gente vai utilizar elas aqui também. Então, ao lado aí da formiguinha, vejam as frutas. Tem maçã, coco, mamão, morango e banana. E ao lado deles tem uma quantidade. Então, elas comeram 8 maçãs, 5 cocos, 9 mamãos, 10 morangos e 7 bananas. O que vocês irão fazer? Vocês irão aprender essa semana a construir um gráfico. Nós trabalhamos com gráficos as aulas anteriores e hoje você vai aprender a construir ele, tá? Então, vocês viram a quantidade de frutas na legenda e as frutas que nós vamos utilizar. Agora, ao lado, você vai ver que tem uma tabelinha aí sem pintar, tá bom? A primeira fruta que nós vemos aí, o que é? É uma maçã, certo? Então, eu vou pintar, vou construir meu gráfico começando pela maçã. Vamos olhar lá. Lá na nossa tabelinha, quantas maçãs elas comeram? Elas comeram 8, professor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o lápis de cor da sua preferência, vai lá na tabelinha da maçã e você vai pintar 8 quadrinhos, tá? Então, vamos lá. Vamos pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Você vai fazer isso com todas as frutas que estão aí, construindo. Você vai ver que vai formar umas escadinhas, uma mais altas, outra mais baixas, formando assim o seu gráfico, tá bom? Depois que você tiver feito o seu gráfico, completando lá a tabelinha de acordo lá com a nossa tabela, com a nossa legenda, você vai responder para mim umas perguntinhas que estão abaixo. Reparem aí para mim. Qual é a fruta que as formigas mais comeram? Você vai escrever o nome da fruta que elas mais comeram aí, tá bom? Se você juntar as bananas, os abacates, quantas frutas você terá? Gente, não é coco, é abacate, tá? Parece um coco, mas é um abacate, tá? Então, você vai juntar o abacate verde, que tem 5, mais a banana, que tem 7. Quantas frutas elas irão comer se elas juntar as duas? Tá bom? Embaixo, qual é a diferença entre a maçã e o abacate? O que você vai fazer? Então, agora um gráfico deitado. Repararam lá? Então, você vai pintar 8 quadradinhos para a maçã, 8 quadradinhos. Isso. E vai pintar o abacate, 5 abacates. Então, qual que ela comeu mais? A maçã, né? E quantos quadradinhos faltam para chegar, para o abacate ficar igual à maçã? Vamos contar lá que ficaram sem pintar? 1, 2, 3. Então, qual que é a diferença? Que número que você vai pôr dentro do quadrinho? Professor, ficaram 3, faltam 3. Então, você vai colocar o número 3 dentro desse quadradinho da diferença entre elas. Porque
5. Para chegar lá no 8, faltam 3, ó. 5, 6, 7, 8. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, você pode procurar o seu professor de grupo lá no seu WhatsApp. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.